aqui, Ricardo, por conta do seu funil que deu certo e eu vou para uma reunião agora com o laticínio. Ah, top, top. Implementasse lá o funil de aquisição, né? Isso, Oh, isso. show, irmão. E Agora, para a galera que está aí na cal, o negócio funciona mesmo, viu? Já agendei três reuniões e eu acho que eu gastei uns R$ 200 por aí. que massa, bicho. Caquizinho lá, Inchado, inchado. Oi? caquizinho naquela média lá que eu te passei e o Isso. fechado, né? Isso. Massa. Eu achei 350 por aí, chegou um cara que fatura de 100 a 200 mil. Top. Show de bola. Velho, a bola agora tá na linha do pênalti e vai lá fazer o gol. É isso aí, vamos preparar. Valeu, Fechou. galera. Tamo junto. O meu sócio talvez entre. Quer conhecer Top. você. Show de bola. Show de bola, Wesley. Tamo junto, meu irmão. Vai lá. Show, valeu. Show de bola. Bom, o assunto em questão não é nem esse aqui no Google Meet que a gente está querendo tratar. É muito mais sobre a ferramenta que a gente acaba entregando para o cliente e acaba agregando valor ali e fazendo com que a gente consiga possibilitar cobrar mais. Bora lá, não vou... Eu gosto muito do formato que seja muito mais direto ao ponto do que ficar enrolação, enrola, para trazer palavras bonitas, para, no fim, entregar algo que é simples de explicar. A galera tem muito essa, eu posso falar assim, a galera tem muito essa fissuração de querer embelezar a coisa, sendo que a entrega ela é simples de ser feita e de ser falada. Um exemplo, o Wesley aí, conversando com o Wesley, disse, irmão, é o seguinte, para conseguir realmente captar mais clientes, tu vai ter que nichar na tua captação, montar um funil que a gente estruturou, vai gerar reuniões, tu vai fazer essas reuniões, e mediante isso, tu vai fazer o gol, que é fazer o fechamento. E te feito, irmão, tem 15 dias, não, tem 7 dias, eu acho que ele colocou para rodar, e já tá conseguindo aí resultados. Mas show de bola, bora lá. Deixa eu pegar aqui o Notion. Compartilhar aqui a tela. Enquanto isso, deixa eu falar aqui para a galera. Dia 23 de outubro, ou seja, dia 23 desse mês, eu vou estar aí mostrando como você, gestor de tráfego, que está faturando entre 5 e 7 mil, pode sair do caos operacional e romper a barreira dos 15 mil faturado com a gestão de tráfego pago. Então, dia 23, nos aguardem lá que a gente vai entregar o ouro para todos que estiverem lá. Bora aqui. Boa. Para quem não sabe, Notion é uma ferramenta totalmente desenvolvida aí para organização de empresas. Tem muita gente que utiliza para organizar, por exemplo, DRE, sistemas operacionais da empresa, sistemas comerciais, enfim, é um Megazord. Eu sempre falo que é um Megazord o Notion. E quando eu descobri essa ferramenta, eu olhei assim, pô, bicho, que ferramenta massa. Dá para fazer uma porrada de coisa aqui que possibilita otimizar o meu tempo, otimizar o tempo do meu cliente e, no fim, eu consigo estar agregando valor para ele. Uma das coisas que eu faço aqui, que já é dentro do assunto que a gente está conversando, basicamente, eu batizei isso aqui de central do cliente. Sou ruim demais para nome. Batizei aqui de central do cliente. É onde a gente vai mostrar o passo a passo de todo o projeto e é onde a gente vai armazenar 100% das informações. Eu percebia que a gente deixava muita conversa solta dentro de grupo de WhatsApp. Ia lá, falava com o cliente, velho, eu preciso de um criativo assim, assim, assado. Preciso dessas informações. E assim por diante. Só que aí essas informações ficavam soltas para toda a equipe. E aí eu disse, pô, velho, a gente precisa de uma ferramenta que acabe armazenando todas essas conversas. E aí eu desenvolvi aqui essa central do cliente, onde a gente consegue estar, primeiramente, o cliente vai visualizar isso aqui, o nosso cliente ele tem acesso a isso aqui. A partir desse momento, na reunião de vendas, a gente, em alguns momentos, fala sobre essa ferramenta aqui, e o cara já olha assim, pô, velho, os caras já são diferentes. Tem uma ferramenta para armazenar todas
as informações do projeto, eu vou conseguir visualizar o passo a passo do projeto, e no fim, eu consigo ver o tempo de cada tarefa que vai ser feita, executada ali por todo mundo. Aí, o cara já tem, assim, uma percepção de valor muito maior. Só nesse pequeno grande detalhe. Pois, a grande maioria, basicamente, ali vai vender um produto que todo mundo consegue vender. É como se tivesse duas águas ali, em uma prateleira, né? E tem lá, aquela água lá, Boss, e tem uma água mineral normal, né? Aí o cara vai comparar e diz, pô, os caras estão empacotados ali numa garrafa de vidro. Ou seja, eles têm muito mais valor agregado e a gente consegue estar, digamos assim, subindo o pedestal e conseguindo cobrar mais. Não que isso aqui seja o grande detalhe. Existe um conjunto de coisas que faz a gente conseguir ali, de fato, cobrar mais. Mas isso aqui é um dos grandes detalhes. Então, falando aqui um pouquinho sobre a ferramenta e como a gente organiza aqui a central do cliente. Primeiramente, aqui tem a etapa de visão geral do projeto. Basicamente, é um texto onde a gente vai pontuar os principais pontos do projeto. Então, ele vai ter essa visão geral aqui do que a gente vai estar fazendo. Por exemplo, tem projeto que o caminhar da carruagem é diferente de outros projetos. E aqui a gente acaba centralizando tudo e já deixa muito bem claro o que vai ser feito ali. Por exemplo, tem projeto que a gente vai entrar somente com Google Ads, tem projeto que a gente vai entrar somente com Meta Ads, tem projeto que a gente vai entrar com ambos, até com outra plataforma. Então, aqui a gente deixa armazenado tudo o que foi conversado ali no início da negociação e o cara consegue visualizar aqui. Beleza. O cliente visualiza aqui a visão geral do projeto. Um outro problema que eu vi assim, pô, bicho, isso aqui é de lascar. É senhas, basicamente, senhas que ficam perdidas senhas que acabam ficando perdidas ali dentro do grupo do WhatsApp, ou se não, você tem que criar uma planilha, você tem que fazer alguma coisa para poder armazenar essas senhas. Eu disse, pô, aí também é de lascar. A pessoa tem tudo no grupo de WhatsApp, aí mistura com o criativo, mistura com as senhas, mistura com outras informações, aí fica aquele bolo ali. Então, aqui a gente centraliza tudo. Em documentos do cliente, vai ter aqui documentos, aí acessos, e nos acessos a gente coloca sendo Facebook, Instagram, TikTok, e-mail, tudo que for sendo relativamente falando de senhas, a gente vai estar colocando aqui. E aí a gente adiciona, aí vem aqui, senha, e assim por diante. Então, basicamente, essa é a parte de documentos do cliente. Avançando um pouquinho mais, fases do projeto. Essa fase aqui é onde enche os olhos do cliente quando a gente está apresentando o projeto. Pois ele consegue visualizar aqui, ó, nesse calendário, o período das ações que a gente vai estar fazendo ali. Como assim? Por exemplo, a gente dividiu aqui esse projeto, é um projeto de exemplo, onde tem fase 1, diagnóstico, fase 2, setup, fase 3, treinamento comercial, fase 4, tráfego pago e suporte, fase 5, grupo exclusivo de ofertas. Por exemplo, imagine que o cara fechou com a gente aqui em abril, dia 18. O diagnóstico a gente vai iniciar mais ou menos ali dia 20. Então, dia 20, deixa eu ver se já tem aqui algum armazenado. Pega para cá. Então, ali mais ou menos dia 20 a gente vai colocar a data. Vou pegar aqui o diagnóstico. Dia 20 a gente vai colocar a data. E até quando vai durar esse período aí de diagnóstico. E aí a gente coloca aqui, normalmente é 2 dias, dia 20 até o dia 22, deixa aqui armazenado. E aí já fica registrado a data que vai durar essa etapa aqui. Então, no diagnóstico, o que a gente faz? No ponto de partida, aí vem aqui a análise do que vinha sendo feito, aí a gente coloca toda uma análise do que vinha sendo feito antes da gente. A gente armazena aqui todas essas informações. Vem aqui estudo de público. No estudo de público,
A gente coloca aqui todas essas informações também do estudo de público, sobre tamanho, sobre persona e assim por diante. E aqui, análises. Se o cliente já tiver CRM, a gente vai colocar aqui os dados do CRM do cliente. Por exemplo, quantidade de contatos diários, taxa de resposta e assim por diante. Vamos colocando por aqui também. Avançando aqui, deixa eu pegar o botão de mais. Diagnóstico. Deixa eu pegar para cá. Pegar aqui. Boa. Analisando, aí a gente vem aqui na parte de análise do funil comercial atual, que é basicamente o que ele vinha utilizando antes, adiciona aqui também, e levantamento de dados gerais. Coloquei aqui, tem um exemplo de um cliente. Aí, por exemplo, aqui, ó, em janeiro ele tinha essa quantidade de leads, fevereiro, março e abril. A gente consegue pegar esses dados por conta que ele tem um CRM, tinha um outro CRM, e aí a gente conseguia pegar esses dados aqui, lá do CRM, e armazenar. Caso o cliente não tenha, não tem como preencher esses dados aqui. Então, perceba, nesse momento a gente realmente está entrando a fundo, entendendo o negócio do cliente. Agora, imagina aqui comigo, se não tivesse uma ferramenta dessa. Se não tivesse uma ferramenta dessa, basicamente, não teria como ter essa organização. Você teria que colocar numa planilha de Excel, jogar no grupo do WhatsApp, pensar que não utilizar um Google Docs, pensar que não utilizar um Drive, e aí ficava tudo perdido em vários lugares. Na fase 1 a gente faz isso. Fase 2, montar o setup. Aqui é o, digamos assim, o básico de toda a agência, que é organizar a conta de anúncio, ver como é que está a conta de anúncio do cliente, fazer essas integrações, montar script de abordagem de atendimento, integrar ferramentas, se caso for integrar, e assim por diante. Fase 2, basicamente, a gente faz isso. E sempre a mesma lógica. Sempre essa mesma lógica. A gente vai colocar isso aqui, coloca uma data para o cliente visualizar qual é o período que a gente vai estar fazendo essa etapa aqui. Novamente, tudo isso aqui é só para a percepção de valor do cliente com relação à organização. Então, fazendo isso, o cliente vai enxergar assim, caraca, bicho, os caras têm um nível de organização brutal aqui, e não vai ser mais uma agência que, no fim, vai querer tomar o meu dinheiro. Realmente, eles estão fazendo um trabalho início, meio e fim. Ponto final. Então, o cara vai ter uma percepção de valor muito maior, e isso aqui está possibilitando a gente fechar contratos de, no mínimo, R$ 2.000 com a gestão de tráfego pago, só entregando tráfego pago. No mínimo, R$ 2.000. Hoje mesmo saiu um fechamento de 2.300, algo nesse sentido. Então, essa percepção de valor tem que ser entregue em coisas como essas aqui. Senão, o cara vai comparar você com o cara que está cobrando R$ 500, R$ 600 e assim por diante. E aí não tem como tu cobrar mais se não existir essa percepção de valor. Então, em fase do projeto, o cara vai ter essa visão geral aqui do que está rolando, do que vai estar sendo feito e etc. Então, avançando aqui só para a gente finalizar aqui fases do projeto, que é onde a gente vai pontuar cada fase, vem aqui tráfego pago e suporte. Agora, em tráfego pago e suporte é um megazord, digamos assim, porque tem diagnóstico inicial, onde a gente vai colocar aqui quem o cliente quer atrair, produto, localização histórica. Só que tem um grande detalhe, você deve estar pensando agora o seguinte, pô, bicho, eu vou ter que preencher tudo isso aqui na mão, na raça, vai demorar pra caramba isso aqui. Mas na grande realidade, essas perguntas a gente já faz na reunião de debriefing, onde a gente já deixa a nossa inteligência artificial lá gravando a reunião enquanto a gente faz as perguntas, e a pessoa vai respondendo lá no Google Meet, automaticamente a gente já pega essas respostas, copia e joga aqui. Basicamente seria isso aqui, para a gente deixar armazenado o briefing que o cliente respondeu sobre público-alvo, produtos de maior margem, localização da loja, histórico de campanhas e assim por diante. Então, voltando aqui, aí vem objetivos. Essa mesma situação, o cliente ele vai falar isso aqui na call de debriefing,
e a gente pega, copia, joga para cá. Planejamento de campanhas, aí aqui já é uma parte mais técnica, porque aí a gente vai deixar armazenado aqui planejamento de todas as campanhas, como é que vai ser feito e etc. Personas, também, mesma coisa. Copyright e criativos. Aqui é uma parte que eu acho muito interessante isso daqui. Imagina que tu vai pedir lá o criativo para o cliente, aí tu manda lá um documento, manda o Google Docs, ou manda lá inscrito no WhatsApp. Aí pensar que não, mas tu precisa de 15 criativos, e aí? Aí tu vai mandar tudo isso no grupo do WhatsApp, vai jogar tudo na pasta do Drive, como é que vai ser? Pensando justamente nisso, tudo isso aqui eu consigo compartilhar em um único link para o cliente. E aí, eu consigo deixar tudo armazenado aqui. Basicamente, o cliente vai ver lá o roteiro e como deve ser gravado, vai visualizar isso num passo a passo, vai executar e entregar para a gente. Ponto final. Simples assim. Então, eu vou até trazer aqui deixa eu pegar aqui um cliente para trazer como um exemplo. Porque nesse daí, eu estou só... Tá zero informação, como se fosse um template. Deixa eu pegar aqui um cliente. Boa. Aqui um exemplo. Copyright. Aí vem aqui copyright criativos, claro. Aí vem aqui headline de campanhas, mais roteiros. Aí o cliente ou o social media dele lá vai ver isso aqui. Criativos topo, meio e fundo. Nos criativos topo, ele vai visualizar aqui, título do criativo, né? Básico. E basicamente aqui o roteiro, mais CTA. E aqui a gente disponibilizou, nesse caso, foram 10 ideias de criativos topo de funil. Meio de funil, mesma lógica, 10 ideias. 10 ideias, não, 10 vídeos que precisariam ser executados e foram executados nesse caso. Fundo de funil, mesma coisa. Criativo fundo de funil, nesse caso aqui, desse cliente, é tipo assim, a imagem do produto mais preço, ponto final. E aqui o cara tem uma visão, pô, surreal do que deve ser feito e executado ali. E aí a gente tem essa organização absurda para a entrega do cliente. Então, aqui é um caso que eu vejo assim, pô, velho, que eu perdia muito tempo ali organizando para poder repassar para o cliente, sendo que tudo em um lugar só funciona muito melhor. Então, para a gente ir avançando aqui, para não ficar tão extenso e bem direto ao ponto, vou pegar aqui agora, deixa eu voltar aqui para o Notion de exemplo. Espaço. Boa. Então, tráfego pago e suporte, basicamente é isso. E só para a gente finalizar, orçamento e investimento, a gente também vai organizando tudo aqui. Orçamento, no caso, coloca aqui o nome do mês, outubro, por exemplo. Coloca o orçamento estimado ou que vai ser colocado, divisão entre Meta e Google, custo ideal por resultado e o ROAS esperado ali, que é o ROI de fato esperado, né? E o cliente visualiza isso aqui. Resultado de relatórios, a gente utiliza o Reportei para estar fazendo ali os relatórios. E aqui, basicamente, o cliente clica e acessa o relatório ao vivo de todo o projeto. E esse campo aqui, ideias e insights, basicamente, é uma coisa que eu percebia, velho. A gente estava aqui, pô, trocando ideia, pensar que não, surgia uma ideia. Aí pensar que não, pô, e aí? Aí essa ideia ficava aqui no ar e ninguém colocava em prática, ou se não ficava armazenado nas nossas mentes e não colocava nada em prática. Aí todas as vezes que a gente tem uma ideia, insights, a gente pega e armazena nesse lugar aqui,
onde a gente consegue estar visualizando e colocando em prática. Porque eu vejo que acontece muito isso aí, o cara pensar que não, pô, bicho, é aquela ideia lá, bora colocar em prática? Bora. Não parte mais só, tipo, como foi que a gente pensou naquilo? Porque já tem 2, 3 meses que acontece isso aí. Pensar que não está tudo armazenado aqui, bonitinho, e a gente coloca em prática. Isso vem funcionando muito e a gente vem colocando muito em prática ideias para os clientes quando a gente deixa armazenado aqui. Então, aqui basicamente é ideias, insights que a gente coloca para trazer e deixar armazenado aqui, e até o cliente, de novo. O cliente, ele vai visualizar aqui e vai ver aqui, pô, bicho, que massa, os caras pensaram nisso, naquilo outro, mesmo sem, às vezes, nem ter falado com o cliente ainda. Enfim, para a gente avançar aqui, fase 5 nesse caso aqui, desse exemplo, é uma estratégia que a gente vem testando e vem funcionando muito. Tem um cliente da gente, ó, em um único dia ele vendeu 7 mil reais e, tipo, era incomum para a loja dele. Na verdade, foi a segundo maior dia que mais vendeu de todo o histórico da loja dele ali, com um grupo exclusivo de ofertas. Aí pensa aqui comigo, pô, bicho, mais uma estratégia. Se não tiver tudo muito bem amarrado, vai corromper tempo da minha equipe que poderia estar gastando em outras coisas. Então, o cliente vê aqui, ó, grupo exclusivo de ofertas. A gente já fez todas essas estratégias aqui, ó. Dia dos Pais, semana do cliente. No caso, isso aqui é dia do cliente, né? Semana do cliente, só que cronograma 2. Oferta 10 do 10, que a gente fez agora nessa sexta-feira, que deu muito bom. Oferta 10 do 10 e agora Black Friday, que a gente está utilizando dos grupos de ofertas para atrair gente para dentro do grupo de oferta e lá o cliente segue um roteiro de mensagens para no fim ofertar alguma coisa. Um exemplo aqui, oferta 10 do 10. Na oferta 10 do 10, a gente colocou objetivo e etc. E foi uma semana, nem uma semana na realidade, foram 4 dias de pré-aquecimento e um dia de oferta. Em 4 dias anteriores de pré-lançamento, o cliente mandava essas mensagens aqui, vídeo, mensagem, áudio, foto. E no dia ele mandou ali, basicamente, todas as ofertas que ele tinha disponível e acabou tendo aí um recorde de faturamento. E assim, não foi caso isolado, não. Teve vários clientes que fizeram isso aí, que deu muito bom. E para a gente fechar a tampa do caixão, deixa eu pegar aqui. Fases do projeto, de novo. O cliente vai estar visualizando só para agregação de valor. Por isso que possibilita e a gente está fechando contrato acima de R$ 2.000 com tráfego pago. E uma outra situação é isso aqui, ó. Registros de reuniões. Em registros de reuniões. Valeu, Mix, estamos junto. Em registro de reuniões, basicamente todas as reuniões que a gente faz são online, e aí a gente coloca para gravar, a inteligência artificial grava, passa o resumo, a gente deixa registrado todas as reuniões que são feitas com os clientes. Seja ela online, 90% das nossas reuniões são online, só corrigindo, e 10% são presenciais. Nas online, a gente utiliza o TLDV para poder gravar a chamada e transcrever a chamada, e aí a gente pega o resumo da chamada e deixa aqui armazenada. Aí o cliente, acontece muito, aí o cliente fala, pô, bicho, tu não falou isso. Eu vou lá, pô, vai estar aqui registrado, bonitinho, e que tu ficou de entregar isso, ou que a gente ficou de entregar aquilo. E aí a gente coloca aqui o nome do título da chamada e a data. E deixa registrado todas as reuniões. Então, isso aqui possibilitou para a gente também ter um leque muito absurdo de dados com os clientes. E quando é presencial a reunião, eu utilizo o gravador nativo do Notion, que é esse aqui, ó. Coloca aqui um barra, anotações IA, e basicamente ele vai gravar aqui o que todo mundo está falando ali naquela mesa. Aí ele vai gravando, identifica, fulano de tal, cicrano, e automaticamente ele consegue resumir a reunião presencial e a gente pega e armazena aqui também. Cadê aqui? Então,
A gente está utilizando o Notion para estar fazendo isso. E, por fim, assim, só para a gente finalizar de fato aqui, gestão de atividades. Vou pegar aqui, saiu para mim agora. Gestão de atividades. A gente está utilizando basicamente de novo. Terminamos a reunião aqui com o cliente. Pensar que não fica uma porrada de coisa para o cliente entregar e para a gente fazer também. Lá no resumo, o que a inteligência artificial já entrega para a gente, já faz automaticamente atividades para cada um. Atividades para o time Go, atividades para o cliente. E automaticamente a gente joga as demandas aqui, onde marca o nosso cliente e marca a gente. Aí tem aí as colunas a fazer, fazendo, revisão, feito e assim por diante. E aí a gente consegue visualizar em um modo Kanban, né, as atividades que cada pessoa tem que estar fazendo naquele momento, cada pessoa tem que estar realizando. Isso aí possibilitou para a gente também até poder cobrar para o cliente. Teve até um caso, sabe, que tinha tanta tarefa para o cliente veio e disse assim, velho, desculpa aí por não estar fazendo as atividades. E isso, porque a gente constantemente printava o que falta para o cliente fazer para a gente e entregava para ele. Aí ele chegou e falou assim, pô, velho, vocês estão entregando uma coisa, na verdade é assim que ele falou, vocês são diferentes dos outros, porque ao invés de eu cobrar vocês, vocês estão me cobrando. E eu já vi que vocês já são diferentes, ele já tinha passado por 3 agências, saca? E aí, basicamente, a gente joga aqui a gestão de atividade e deixa tudo centralizado em um único lugar. De novo, isso aqui é somente para agregar valor e também para ter um controle absurdo para a agência. Porque eu sei qual é o problema da grande maioria. Deixa tudo armazenado no grupo, joga no Excel, joga no Google Docs, joga no Drive, pensar que não tem 5, 4 ferramentas para fazer a coisa que uma só poderia estar fazendo. Então, isso acabou nos possibilitando fazer uma organização melhor, ter melhores processos e, de fato, acelerar a nossa agência, sabe? Porque a grande maioria, e eu cometi muito esse erro, virava ao mês e eu pensava o seguinte, pô, bicho, eu preciso colocar cliente, preciso prospectar. Mas pensar que não. Entrava 3, saía 3. Entrava 3, saía 3. Mas por que estava saindo 3? Na realidade, os 3 que saem é por conta de falta de processo e o cara não tá enxergando valor no que você está entregando. Ponto final. Se o cara enxergar valor e diferenciação, o cara vai ficar. O nosso LTV médio, ele agora está em média de 7 a 10 o mensal, no caso, né? O nosso LTV está nessa média. O que está possibilitando a gente deixar com esse LTV, basicamente são coisas como essas aqui. Eu tenho a certeza que, de novo, 97% das agências não entregam um sistema para o cliente visualizar o projeto. Então, essa ferramenta é o Notion, só que o Notion ele é muito volátil, você tem que mexer muito nele para poder, de fato, entender aqui. Aqui, basicamente, eu quebrei a cara para poder estar formatando isso aqui, entendendo cada problema e resolvendo em um único lugar. E aí a gente conseguiu possibilitar aí, basicamente, colher melhores frutos e vender projetos de 2K no mínimo, entregando a mesma coisa que a gente entregou sempre. Tráfego pago no início, aí vem ali a esteira de produtos que a gente tem, que nos possibilita até cobrar 5.500 por contrato. A gente tem cliente que está pagando isso por contrato. Claro que tem algumas outras entregas ali, acompanhamento comercial, implantação de CRM, são coisas que a gente acaba entregando também. Então, Netão, é isso aí, meu velho. Me conta aí o que tu acha. Bom demais, top. Top, né não, velho? Show de bola. E para você que está aqui no Instagram, só lembrando, dia 23/10, eu vou estar entregando isso aqui um pouco mais sobre como você vai sair do caos operacional e conseguir fazer com que a tua agência realmente consiga escalar. Porque, de novo, igual eu falei aqui, você vira o mês pensando o seguinte, pô, bicho, preciso trazer cliente. Mas, na realidade, é a tua casa que está desorganizada. Então, é isso. Feedbackzão aí top. E, Netão, tamo junto, meu irmão. Bora pra cima, viu?
Valeu. Pode sempre. Tamo junto. Valeu.